ainda temos um convidado. Desculpa existir, mas a gente fica enchendo de gente inteligente nesse jornal. Vamos aqui, para falar justamente sobre o impacto dessas taxas recíprocas, essa reciprocidade. A gente conversa com o ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da BMJ Consultoria, Valber Barral. Velber, aliás, olha, troquei o A pelo E, mas já me corrigi aqui rapidamente. Velber, bem-vindo, obrigada pela gentileza. Bom dia a todos e a todas. Olha, já inclusive recebemos alguém que já tem um tom aqui de comunicador, hein? Tom vocal sensacional. Velber, quero começar te perguntando sobre o etanol. Por favor, na sua avaliação, diante de todo o seu conhecimento, o seu olhar, foi uma decisão acertada dos Estados Unidos ou, no fim das contas, vai ser problemático para todo mundo e para os próprios moradores dos Estados Unidos? Bom, então, especificamente do etanol. O etanol foi mencionado no memorando da Casa Branca como o primeiro exemplo de tratamento injusto para as exportações americanas, alegando que o etanol brasileiro paga 2,5% para entrar no mercado americano e o etanol americano paga 18% para entrar no mercado brasileiro. O que é verdade. Isso é verdade. Agora nós temos que fazer duas observações. A primeira delas, que isso não nasceu do nada. Como foi comentado há pouco, há uma negociação sobre vários produtos numa relação bilateral e, por exemplo, o açúcar brasileiro tem taxas altíssimas e não consegue entrar no mercado americano. Então, é uma cesta de negociações de vários produtos que acaba definindo uma relação bilateral sobre tarifas. A outra observação é que, particularmente no caso do etanol, tem vários outros fatores que afetam o comércio bilateral. O principal deles é a sazonalidade. Quando o Brasil está no auge da safra, os Estados Unidos não estão. Então, você tem uma sazonalidade no comércio bilateral que é praticamente equilibrado. Os dados que os americanos colocam de 200 milhões de exportação do Brasil são em 4 anos, não é num ano simplesmente. Então, há muita sazonalidade, há efeito do câmbio, há efeito de distribuição, há o efeito que foi mencionado da diferença do etanol de milho dos Estados Unidos com o etanol brasileiro. Então, tem vários fatores técnicos e de mercado que não são apenas as tarifas que afetam esse comércio bilateral. Américo Martins também está conosco. Américo? Olá, secretário, muito bom dia. Um prazer falar com o senhor. Eu estou preocupado, bastante preocupado, na verdade, com uma visão mais macro dessa situação. No meu entendimento, o presidente Donald Trump está tentando reescrever as regras do comércio internacional, passando completamente ao largo da OMC e tentando ditar um pouco a política do mais forte, porque negociações bilaterais ele vai usar sempre o poder da economia americana. Eu queria saber se o senhor concorda com isso e, se for isso, qual é o futuro do comércio internacional? Bom, Américo, eu concordo muito com a sua avaliação. Na verdade, as tarifas do mundo não nasceram do nada ou da vontade de alguém. Elas decorrem de negociações que começaram em 1944, com a reunião de Bretton Woods, depois com a criação do GATT, e aí nós tivemos várias reuniões rodadas, que nós chamamos de negociação, primeiro no GATT e depois na OMC, onde os países negociaram tarifas no plano multilateral. E isso acabou permitindo que houvesse uma evolução na liberalização comercial em todo o mundo. Então, é algo que foi uma evolução progressiva, negociada, difícil do comércio multilateral, no qual os Estados Unidos foram uma grande liderança. O que nós temos agora... Alô? Ouvindo, Velber, estamos aqui te ouvindo, estamos te acompanhando. Pode seguir. O que nós temos agora é uma tentativa do Trump de alegar uma suposta fairness, uma suposta justiça do comércio, dizendo que os Estados Unidos são tratados de forma discriminatória e buscando justamente negociações bilaterais, onde vão ter um poder de negociação muito forte, evidentemente. Agora, é bom lembrar, como você disse, Américo, que os outros países continuam seguindo as regras da OMC. É muito interessante notar, por exemplo, que a China teve o cuidado de reclamar na OMC contra as medidas que foram adotadas pelos Estados Unidos unilateralmente na semana passada. Que ao vivo, agora quem lhe faz a pergunta, Velber, é a Débora Oliveira.
A gente conversa, inclusive, viu, Elisa, bastante também no CNN Money. A gente já teve batendo papo aqui essa semana sobre essa questão das tarifas, Wilber? E eu quero trazer aqui algumas análises que eu já andei acompanhando, Wilber, sobre questão de oportunidades diante de uma mudança nessa dinâmica de comércio exterior com essas tarifas de Donald Trump. A gente tem alguma oportunidade numa situação como essa aqui no Brasil? Ou seja, se a gente tem uma taxação como essa vindo por parte dos Estados Unidos e o mercado não tendo mais essa bilateralidade que a gente encontra, que a gente tinha até o momento, qual é o caminho de oportunidade, assim, a avenida de oportunidade que a gente pode encontrar e qual setor poderia ter mais oportunidade numa situação como essa com países buscando alternativas a essas tarifas dos Estados Unidos? Débora, a pergunta é muito interessante, porque um dos fenômenos que está acontecendo é os países buscarem alternativa aos Estados Unidos, que é o maior mercado mundial e é o maior parceiro ainda para muitos países do mundo. Então, a evolução da negociação entre Mercosul e União Europeia no ano passado, em parte, foi graças ao temor dessas medidas que seriam tomadas pelo Trump. O Mercosul tem uma negociação com o Canadá que estava parada e agora o Canadá voltou a mostrar interesse em negociar com o Mercosul. Países como o Panamá, a República Dominicana, que não têm acordo com o Mercosul, estão buscando para negociação. Então, países estão buscando alternativas aos Estados Unidos. E isso pode beneficiar a abertura comercial para os países do Mercosul. E aí, claro, onde nós temos mais competitividade é no setor agrícola. Os 4 países do Mercosul têm grande competitividade agrícola e sofrem tarifas muito altas em produtos agrícolas, tanto soja, milho, carnes, produtos processados. São tarifas muito altas em quase todos os países do mundo. Então, pode haver aí uma oportunidade, pelo menos durante essa busca de mercados alternativos. Isso. Barral, onde você está esperando que a bomba estoure nas próximas semanas? Porque a gente já falou de deportados, a gente falou de aço, de alumínio, agora de etanol. Na sua resposta você falou do açúcar, propriamente dito. Mas e aí? O que a gente tem que ficar prestando atenção agora em que você, como um analista desse setor de comércio exterior, as suas preocupações agora estão mirando para onde? Basília, apesar de uma forma meio atabalhoada, existe uma lógica nas medidas tomadas pelo governo americano que fazem parte de uma certa ideologia de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, essas medidas vão continuar oferecendo ameaças, o governo americano vai fazer ameaças, depois vai negociar, mas sempre buscando proteger mais ainda a indústria americana. Então, esse é um fenômeno que vai continuar pelos próximos 4 anos. Nossa. Quando a gente analisa qual é o efeito disso para o mundo e principalmente para o Brasil, o que nós vamos ver, de um lado, como eu disse, é a busca de mercados alternativos, de outro lado, países podem tentar se proteger também, o que é ruim para todo mundo, porque você vai ter um aumento de protecionismo, mas essa, infelizmente, deve ser uma tendência. Por outro, e ainda você tem outros fenômenos, como é a questão de efeito inflacionário, que é o efeito macroeconômico. As medidas tomadas pelo Trump vão ter efeito macroeconômico de inflação que pode elevar a taxa de juros e afetar o mundo inteiro. Então, realmente, pode haver cenários que nós temos que trabalhar de risco, tanto para o Brasil como para os outros países em desenvolvimento. Mas quais outros produtos, pensando assim em itens da balança comercial, a gente tem que prestar atenção agora, sob a sua perspectiva, em quê? Se nós olharmos especificamente o mercado americano, o etanol é um produto importante, o aço e o alumínio são produtos importantes, e aí tem um outro produto que é muito importante. O Brasil exporta muitas partes e peças que são produzidas no Brasil por subsidiárias de empresas americanas e exportadas para o produto final nos Estados Unidos. Peças de equipamentos, peças de trator, até peças de aeronaves que são exportadas para os Estados Unidos. Essa tendência de reshoring ou de reindustrialização da indústria americana pode afetar o investimento no Brasil, pode afetar a evolução dessas empresas no Brasil, na medida que cria barreiras para a exportação para os Estados Unidos. O Trump tem reafirmou na coletiva de ontem, que a grande intenção, de fato, é fazer com que as empresas voltem a produzir nos Estados Unidos ou paguem tarifas.
e isso pode afetar muito o fluxo não só de comércio, mas de investimento nos próximos anos. Uma parte da reação de várias empresas tem sido, principalmente de grandes multinacionais, tem sido de não chamar a atenção e continuar com alguns projetos pensando no longo prazo, depois de 5, 10 anos, quando esperam que essa política do Trump vai ter resultados negativos no mercado americano e vai voltar a ter relevância, não só a questão da abertura comercial, mas também outros temas que ele tem batido muito, nos quais ele tem batido muito, como é o caso, por exemplo, das políticas de diversidade, das políticas ambientais, das políticas de carbono. Então, olhando no longo prazo, várias empresas com as quais nós trabalhamos não querem chamar muito a atenção nem atrair a ira do governo Trump, mas vão continuar com essa política de expansão e de atenção para esses temas que hoje estão sendo surrados pelo governo americano. Seguimos aqui repercutindo as tarifas de Trump e os impactos aqui no nosso Brasilzão. Vamos então à última pergunta, Clarissa Oliveira. Muito bom dia, secretário. Obrigada pela participação aqui no Live. Secretário, a gente estava falando agora há pouco sobre o componente político que Donald Trump traz para essa pressão sobre o Brasil, porque ela já vem de longa data, né? Não é de agora que existe esse movimento para que os Estados Unidos consigam uma redução dessa tarifa. A minha pergunta para o senhor é se, na avaliação do senhor e com a sua experiência e conhecimento sobre o comércio exterior, o senhor acredita que esse gesto de Donald Trump, o fato de colocar o Brasil ali no começo daquele documento, isso pode levar outras nações a pegarem embalo e pressionarem o Brasil também em questões comerciais estratégicas que possam impactar na nossa balança comercial, na nossa capacidade de manter aí essa balança em condição favorável para a gente? É bom lembrar que a situação que nós temos hoje da balança comercial brasileira é de uma dependência muito grande de commodities, principalmente commodities agrícolas. E os mercados que mais estão importando do Brasil são os mercados da Ásia, justamente porque está havendo uma elevação do padrão de vida, uma elevação de renda, isso aumenta o consumo de alimentos. Então, o grande futuro, provavelmente, do grosso da exportação brasileira, que é a exportação de commodities e commodities agrícolas, vai ser o mercado asiático e principalmente a China, que hoje é responsável por grande parte já do superávit do Brasil. É bom lembrar que o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Na relação, ou seja, eu não espero que o Brasil sofra mais em outros mercados, como está sofrendo com os Estados Unidos, a não ser nas pressões normais, ou seja, a pressão de negociação bilateral com outros países é diária. Todos os países reclamam ter acesso ao mercado brasileiro e não dar acesso aos produtos que o Brasil quer em seus mercados. Isso faz parte do jogo do comércio internacional. No caso especificamente dos Estados Unidos, nós temos uma questão política, uma questão de relação de alto nível que não é das melhores, há uma diferença ideológica com relação a vários temas, desde a questão ambiental até a questão da pobreza, mas uma outra ameaça que foi colocada pelo governo Trump foi especificamente com relação aos BRICS. Em vários discursos, o Trump tem falado dos BRICS, principalmente pela participação da China nos BRICS, e como tem havido uma tentativa dos BRICS de ocupar um espaço no cenário internacional. Especificamente, ele tem falado de eventuais retaliações caso os BRICS adotem alguma alternativa ao dólar. Este é um projeto dos BRICS, mas não há nenhuma possibilidade de que isso ocorra no curto prazo. É um projeto muito longo, necessita de muita coordenação macroeconômica, tem várias questões técnicas pendentes. Então, eu não acho que apesar de ter sido mencionado pelo Trump já 2 ou 3 vezes, não acho que essa seja uma razão adicional de conflito entre os dois países. Muito obrigada, Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e também sócio da Peraí que passou um pouquinho de informação para mim, volta um cadinho. Aí, pronto, da BMJ Consultoria. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Muito obrigado e bom dia a todos.